Muito bem, então, nessa noite de segunda-feira, 21 de março, estamos aqui começando mais uma conversa, mais um debate em torno de um filme brasileiro, com a presença do seu realizador e parte da equipe. Nesse caso, eu acho que não temos parte da equipe, né, Eduardo? Você está solitário representando o filme. Isso. E o filme é o Deixa que eu falo, um filme biográfico sobre o nosso saudoso Leon Richman. Essa sessão, como toda segunda-feira, é uma iniciativa da ABC Cursos de Cinema, com o apoio da Cavídeos, da Rio Filmes e, claro, que da Associação Brasileira de Cinematografia, ABC. Debate dessa noite, então, é o Deixa que eu falo, um filme que eu espero que todos os que se apresentaram aqui no debate tenham tido a oportunidade de assistir. Foi, como sempre, disponibilizado o link. E eu começaria pedindo ao Eduardo que apresentasse um pouco a origem do projeto. Eu acredito que a gênese do projeto é ligado ao restauro da obra do Leon Richman, coordenado por Carlos Augusto Calil, uma equipe de alto nível que resultou em algumas caixas, em conjuntos de DVDs contemplando a totalidade da obra do Leon. Eu lhe perguntaria se foi por aí mesmo, como é que a coisa começou. Vou lhe responder já, mas primeiro eu queria dar boa noite a vocês todos e agradecer o convite para poder conversar sobre o Deixa que eu falo, sobre o Leon. É sempre um prazer, especialmente nessas circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, poder encontrar os amigos, alguns dos quais eu não vejo há muito tempo, realmente. O César Cavalcante, que está ali, nem lembra. Ele lembra, mas eu não lembro mais quando foi a última vez que nós nos encontramos. O próprio Zé Mariani, muito próximo de mim, a gente se troca umas mensagens de vez em quando. Ele telefona, mas faz muito tempo que eu não o vejo. E, enfim, prazer estar aqui com vocês. E, apesar da pandemia e da guerra, vamos tentar ter uma conversa mais amena aqui sobre cinema, sobre o Leon, sobre o Deixa que eu falo. O projeto de restauro dos filmes do Leon, na verdade, teve sim a participação do Calil, mas esse projeto foi coordenado por nós, quer dizer, pelo Laure, por mim, e foi realizado, inclusive, através da nossa produtora. O restauro dos filmes e o lançamento em DVD do conjunto dos filmes dele, desde A Falecida até o Black Tie. E dentro desse projeto foi previsto realizar um documentário sobre o Leon e eu recebi alegremente essa incumbência. Essa é, de fato, a origem do projeto, que tem esse título que, de certa maneira, eu acho que vale assim sublinhar a ideia do Deixa que eu falo, que tem uma ambiguidade que na ocasião não tinha me ocorrido, e que é um pouco constrangedora, né? Porque a ambiguidade do Deixa que eu falo pode parecer que o diretor do filme está dizendo Deixa que eu falo. Isso não tinha me ocorrido, porque a ideia do Deixa que eu falo é que o Leon esteja dizendo Deixa que eu falo, uma vez que o filme não só não tem uma
terceira voz, não tem um narrador tradicional, convencional. Tem algumas legendas dando algumas informações mínimas, mas não tem narração. E muito menos alguém falando sobre o Leon. O que hoje em dia já é mais comum, filmes assim. Quando eu fiz, talvez fosse um pouco menos comum, porque o filme ficou pronto em 2007. Eu mesmo fiz, nos 15 ou 20 anos anteriores, muitos filmes com narração, e ainda faço de vez em quando. Passei eu mesmo a narrar, inclusive. E filmes com entrevistas. Mas eu acho que naquele momento, para mim, pelo menos, havia uma saturação desse formato de fazer filme biográfico com terceiras pessoas falando sobre o biografado. Eu acho também que isso causa um certo constrangimento, que a gente vivemos constantemente, e as pessoas no Brasil precisam realmente morrer, muitas vezes, para serem reconhecidas. Eu não acho que seja o caso do Leon. Eu acho que o Leon foi reconhecido, talvez tardiamente, mas ele escapou dessa sina de não ser reconhecido e só ser reconhecido depois de morto. Eu estava comentando com o César, lembrando que ele, afinal de contas, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza, com Eles Não Usam Black Tie, e repetindo aqui a brincadeira que eu fiz com o César, ele não só ganhou o Leão de Ouro, como recebeu o Leão de Ouro das mãos da Liv Ullmann. Então ele foi premiado 2 vezes. E ainda foi premiado uma terceira vez porque disse para ela, sussurrou para ela: "Você é lindíssima", em italiano. "Lei é belíssima". Então ele foi 3 vezes premiado. Ganhou o Leão de Ouro das mãos da Liv Ullmann e ainda fez um charme para cima da Liv Ullmann. Esse era um pouco o Leon ganhando um prêmio com o Eles Não Usam Black Tie. Mas então o filme foi feito com esse princípio, quer dizer, de dar voz ao Leon, quer dizer, dar voz ao falecido Leon, né? Morreu prematuramente, muito moço, né? Quer dizer, uma coisa absurda. Acho que todos aqui somos, não todos, mas alguns de nós somos da mesma geração, e os que são da mesma geração, acho que todos devem sentir, nunca conversei com vocês sobre isso, esse fato de quantos colegas nossos faleceram tão cedo, né? Uma coisa meio absurda. Quer dizer, quando eu penso que o Leon morreu com 50 anos... Né? 49, na verdade. Né? Ia fazer 50. Né? E eu hoje tenho bem mais do que 70. Então é uma coisa que causa um certo incômodo. Né? O Leon poderia estar aqui conosco, assim como muitos dos nossos colegas. Né? Mas, enfim, a ideia do filme é essa: dar voz a ele. Então, é ele que fala, daí o deixa que eu falo. E, assim, em linhas gerais, para apresentar o filme, eu acho que talvez isso seja suficiente. Esse Leão de Ouro que o Leon recebeu das mãos da Liv Ullmann foi um prêmio especial do júri Ezequiel, então foi dividido com um outro filme. Você lembra qual foi o outro filme, Eduardo? Não lembro agora, não. De fato foi, mas não lembro, não. Mas é um belíssimo prêmio e muito forte a imagem dele mostrando, se reunindo em torno do Leão de Ouro, uma estatuazinha muito, muito bonita. Mas eu lhe perguntaria uma coisa. Acho que você conseguiu, nesse projeto, apresentar
de maneira muito equilibrada cronologicamente, então de uma maneira muito clara a trajetória do Leon e as personas diversas do Leon. O Leon marxista, leninista, gramsciano, portanto, o Leon revolucionário, o Leon cineasta, o Leon ensaísta. Agora, uma faceta que está presente, mas eu acho que você acabou explorando pouco, foi o Leon, uma outra dimensão política dele, que é o Leon organizador. Tem um momento precioso do Leon presidindo uma Assembleia da Abraço no final dos anos 80, e senti um pouco de falta do trabalho organizativo. Ele estava muito preocupado com as questões de mercado e ele criou a Cooperativa Brasileira de Cinema, que chegou a possuir, controlar um conjunto de salas populares no subúrbio carioca, por volta de umas 20 salas. Você concorda comigo que essa persona foi pouco desenvolvida no teu roteiro e na obra? Eu acho que no documentário tem várias facetas que estão ausentes, né? Em grande parte, porque o que está no filme é uma vez que foi adotado previamente esse partido dele falar, o que está no filme é resultado do material que foi possível reunir para fazer o filme, que não é tão vasto assim. Quer dizer, nós usamos, eu diria que praticamente tudo que encontramos nos diferentes acervos, inclusive da televisão da Rede Globo, lá do CTAV, da antiga Embrafilme, o que existia na Cinemateca Brasileira, o arquivo familiar dele. Quer dizer, de certa maneira, talvez eu me surpreenda algum dia, mas eu tenho a sensação de que nós mais ou menos esgotamos o acervo filmado e com a voz do Leon. O Leon participou de muita coisa, o Leon era uma espécie assim de Ziga Vertov dos trópicos, ele não parava, né? Ele era aquela coisa agitada. O Ziga Vertov, jovem, né? Mas não o velho e melancólico Ziga Vertov, mas ele não parava, ele era um peão, ele era muito agitado, muito e tinha essas facetas todas, né? Desde a formação dele como engenheiro até a militância política muito jovem, que o marcou para sempre, né? Ele era uma pessoa permanentemente mobilizado, ou mobilizador e mobilizado pelas causas importantes do seu tempo, cineasta e etc., entendeu? Então, o documentário não tem, nem poderia ter, como a maioria dos filmes, aliás, não tem, a ambição de esgotar uma biografia, né? Certamente, mas acho que você cobriu de forma muito satisfatória e principalmente muito equilibrada e muito compreensiva a trajetória criativa do Leon. Você, Eduardo, é de uma família com muitos irmãos, mas só um desses irmãos seguiu, acompanhou você rumo à atividade cinematográfica. E com uma outra particularidade também que eu acho que os une, que ambos são diretores, mas também praticaram outros ofícios na área do cinema, né? Quer dizer, você como roteirista, produtor, montador, e o Lauro como produtor, fotógrafo, além de exímio diretor. E você, como montador, teve a oportunidade de montar alguns dos mais significativos filmes brasileiros, no meu entendimento, assim, no entendimento de muitos de nós,
o mais importante documentário brasileiro, que é o Cabra Marcado para Morrer, o mais importante ficção brasileira, que é o Terra em Transe. Essa faceta do trabalho técnico depende de convite, então depende também do contingente, depende de oportunidade, depende de convite. Então, eu lhe pergunto, como é que você acha que a sorte jogou um papel decisivo para você ter estado ali junto ao Glauber, naquele momento, na juventude do Glauber, e depois junto ao Coutinho, quando ele estava retomando o projeto Cabra Marcado para Morrer? Olha, Silvio, o acaso e a sorte certamente têm um peso muito grande. Agora, há fatos objetivos, concretos, né, que muitas vezes levam a traçar certos destinos, né? O meu destino como montador e a minha amizade com assim, os diretores da primeira geração do cinema novo, digamos assim, né? Veio em parte de eu ser bastante mais moço do que eles. Quando eu comecei, embora eu tivesse a ambição de ser diretor, era uma coisa que não se colocava a curto prazo, porque havia um grupo grande de, ainda naquela época, jovens, tentando fazer seu primeiro, seu segundo filme. E, por outro lado, nesse grupo, havia, eu diria, talvez um único montador que era mais ligado a esse grupo, que era o João Ramiro, né? Porque os outros que montaram os primeiros filmes da geração do cinema novo, quer dizer, tanto o Rafael era de outra geração, vinha da chanchada, o Nelo Melli vinha de uma experiência na Argentina, na Venezuela, e havia dificuldades de... O Rafael era uma doce criatura e o Nelo era uma figura formidável, com quem eu aprendi muito e eu conversava muito, mas ele tinha muito... Ele era nervoso, né? E ele tinha muitos embates com os diretores ali, com o Joaquim, com o Paulo César Sarraceni. Então, surgiu ali um menino irresponsável, né, com a irresponsabilidade própria da adolescência, que teve a oportunidade, graças ao Joaquim Pedro, de montar o Padre e a Moça com ele, a quatro mãos. Então, esse menino foi, de repente, se transformou num montador dessa geração. E como logo em seguida, praticamente logo em seguida, né, pelo menos visto de hoje, o Glauber me chamou para montar o Terra em Transe, para substituir o Nelo Melli, que tinha sido montado e tinha começado a montar. Já contei essa história muitas vezes, a gente, com o passar do tempo, começa a ser obrigado a repetir as histórias, né? Mas o Nelo pediu demissão no primeiro dia de montagem do Terra em Transe, né? Ele ficou horrorizado com os Cupiões e pediu demissão. E o Zelito, que era produtor do Terra em Transe, me telefonou perguntando se eu podia montar, e eu, repito, irresponsavelmente aceitei, né? E aí virei o montador do Terra em Transe, né? E o montador do Glauber Rocha, que todos queriam. Então, os 10 anos seguintes da minha carreira profissional, embora eu tenha feito alguns curta-metragens nesse período, poucos, foram dedicados principalmente a montar filmes dos nossos colegas um pouco mais velhos. E o Lauro sofreu também, você lembrou a atuação do Lauro como fotógrafo e depois como diretor também, mas ele sofreu talvez um pouco por ser irmão mais moço, né? Nós temos uma diferença de idade relativamente grande, de 5 anos,
pouquinho mais até, e moramos juntos na adolescência, sozinhos, aqui no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a me envolver com cinema, no final da adolescência, ele tinha uns 12 anos de idade, né? Isso deve ter pesado muito no destino dele e marcado a traçar o destino dele até hoje, né? Mas tinha uma coisa que nos unia, né, o Eduardo? Clube de Regatas Botafogo, né? Bom, eu não. Como é que você não é Lauro, botafoguense? o Lauro, sim, é botafoguense até hoje, mas eu sempre fui tricolor, Afonso. Mas então você virou casaca, que na época nós íamos no estádio juntos. Nunca virei casaca. Sou São Paulino e Fluminense a vida toda. Certo. Eduardo, uma outra dimensão assim da tua contribuição ao cinema brasileiro, que eu acho que a gente não pode deixar de considerar, é a do ensaísta. Hoje eu estava relendo um capítulo do Adivinhadores de Água, em que você trata do Leon Richman, um capítulo muito curtinho, e dessa relação entre documentário e ficção. E eu digo, não só ensaísta, mas crítico, você publicou uma sucessão muito significativa de crítica na revista Piauí. Você tem intenção de reunir essas críticas da Piauí em um volume, em um livro? Bom, na verdade, Silvio, eu continuo publicando toda quarta-feira há 10 anos no site da Piauí um artigo sobre cinema, né? E, na verdade, eu comecei a escrever antes de começar a fazer filme. A primeira coisa que eu fiz no cinema foi uma crítica sobre 5 vezes Favela, que eu encaminhei através do Kaká ao Mário Chami, e ele publicou no segundo número da revista Praxis. Então, naquela época, o Silvio sabe disso, o César sabe disso, vocês todos acho que sabem disso, né? Não havia uma diferenciação radical entre fazer cinema e pensar sobre cinema. O Glauber é um exemplo disso. Ele sempre fez as duas coisas, né? Sempre fez filmes, escreveu sobre filmes. Outros nem tanto, quer dizer, o próprio Leon não escrevia, Joaquim escreveu um pouco, mas o Glauber é um grande exemplo disso. E eu acabei também me tornando, eu não diria ensaísta, que é uma coisa... Eu escrevo umas coisas assim. E quanto a reunir, não sei se é o caso, entende? Mas, eventualmente, eu não teria nada contra, mas não é um projeto meu, não. Nesse momento, pelo menos. Pelo menos uma seleta. Não, completo seria impossível, né? Porque eu comecei em 2009 ou 10 na Piauí. Nós estamos em 2022. Então, precisaria alguns volumes para reunir tudo e certamente não vale a pena. Mas tem alguma coisa ali, uma série que eu escrevi sobre o Sucresdorf, tem algumas coisas, os artigos que saíram na revista impressa, especialmente. Tem alguma coisa ali que talvez tenha interesse para os estudantes de cinema do futuro, né? Pode ser que, eventualmente, se possa reunir uma seleção e publicar. Quero chamar a atenção de todos para o fato de que nessa barra que termina com um telefoninho branco em fundo vermelho, para aqueles que resolverem nos deixar, ao lado tem uma mãozinha, né? Uma mão que representa o desejo de se manifestar, de fazer alguma pergunta, alguma intervenção. Então, queria, se o Eduardo não tem uma outra consideração ainda importante a fazer nessa parte introdutória, e se o Afonso não tem alguma coisa, alguma pergunta a encaminhar a ele, eu acho que na sequência a gente pode abrir
sessão de perguntas. Agora eu estou vendo, ao mesmo tempo que eu falei da mãozinha, eu estou notando que a mãozinha desapareceu da minha barra. Você entende por que isso acontece, Afonso? Eu estou agora só com ocultar participantes, os 3 pontinhos, mais ações, câmera e microfone, mas não tenho a mãozinha. Mas a Marialva prontamente levantou a mão. Então, ela tem uma pergunta a fazer ao Eduardo. A Marialva é uma frequentadora relativamente assídua, Eduardo, aqui do Cineclube Casas Casadas. Então, se o Eduardo não tem nada a acrescentar e o Afonso não tem nenhuma pergunta a encaminhar ao Eduardo, na sequência eu vou passar a palavra à Marialva. Peraí, eu só quero dizer que a Marialva foi convidada para fazer parte da curadoria, entende, integrar a mediação. Está lá na página agora do Cineclube. Excelente convite. Marialva tem uma trajetória bastante extensa e uma memória das últimas décadas do cinema brasileiro, certamente vai dar uma contribuição muito grande aqui ao Cineclube Casas Casadas. Aliás, eu quero convidar vocês a irem na página, porque eu postei uma fotografia histórica. Eu vi, achei incrível, Afonso. Eu não consegui reconhecer ninguém. Só lendo a legenda que eu consegui reconhecer as pessoas. Uma fotografia realmente... Foto conservada pela Marialva. Os tesouros da Marialva. A foto está no boletim do GEC, o Grupo de Estudo Cinematográfico que o Cosme Alves Neto dirigia. A foto está na contracapa do GEC, do boletim do GEC. E está publicado em livro já. Também já divulguei no livro sobre Cineclube. Olha. Eu não conhecia, não. Eduardo, antes de tudo, já que você falou, eu nunca deixo de ler os seus artigos na Piauí. Eu recebo a newsletter dela, não tenho... E eu queria te dizer uma coisa que eu achei maravilhosa, foi a sua crítica sobre Ataque dos Cães, o filme. Eu acho que foi a melhor crítica que eu já li do filme. Porque o filme, eu faço parte de um grupo chamado Cineclube Cinema Paradiso, que é um grupo da Cláudia Mogadouro, lá em São Paulo, que antes era presencial e agora está virtual, por isso que eu participo, porque eu não poderia ir a São Paulo de 15 em 15 dias. E a gente fez uma discussão maravilhosa sobre o filme. Toda a questão do western, toda a questão do primeiro preâmbulo sobre isso, sobre a linguagem do filme. E a sua crítica é ótima. Para mim, né? Para mim. Então, eu acho que você tem que continuar escrevendo lá e talvez publicar, como disse o Silvio, um livro mesmo. Porque o assunto é sempre bom. Às vezes é filme, às vezes não é filme, né? Mas eu queria falar um pouquinho sobre o Leon Richman, que eu amava de paixão. O Leon gostava de dançar. E algumas vezes eu dancei. Eu também sempre gostei muito de dançar. Eu dancei algumas vezes com o Leon. Mas acontece o seguinte, eu trabalhei 4 anos com a doutora Nise da Silveira, na Casa das Palmeiras, fazendo filme Super 8 com os pacientes. E aí, quando eu fui lá trabalhar, depois de uma aula que eu dei na Cinemateca do MAN, lá na Museu de Arte Moderna, uma das professoras lá da Casa das Palmeiras, Mariana, você não quer trabalhar lá? Você trata tão bem os alunos de uma maneira paciente, é melhor que você... Aí eu fui, né? Morrendo de medo, porque eu não entendia nada de psicologia. Aí eu fui conversar com ela. Aí ela disse assim, nada disso, você não tem que se preocupar com nada, você tem que tratar como se fossem os seus alunos, igual como você faz com os seus alunos.
E aí a gente começou passando o filme, né? Começava, era como se fosse um cineclube, eu passava, depois discutíamos o filme. E eles não entendiam nada do filme. Depois que eu acabava, fazia as perguntas, não lembravam coisa nenhuma. Aí eu fiquei preocupadíssimo, fui falar com ela. Você puder, cinema é um negócio tudo desassociado. Você quer que eles associem o filme? Falou assim na minha cara. Ela era muito direta, né? Assim. Nada disso. Aí, o que eu fiz? Eu trabalhava com um estagiário de psicologia, com um psiquiatra também de lá. Resolvemos trabalhar com câmera fixa, com imagem fixa só, antes de entrar na questão da imagem em movimento. Foi uma beleza. Muito bom. Aí, fotografávamos, projetávamos em slide. Aí eles falavam como se fosse assim, uma coisa que não era deles, que estava fora deles aqui. Aí começaram a falar um monte de coisa. Foi uma delícia, foi ótimo. Aí, aos poucos, eu fui começando a introduzir a história de roteiro, que eles queriam participar, alguns não, que não queriam aparecer de jeito nenhum. E conseguimos fazer vários filmes, vários. E esses filmes eu mostrei para o Leão. Quando ele estava fazendo Imagem do Inconsciente, eu fui na casa da doutora Anise e levei um projetor Super 8 e projetei todos os filmes que eu tinha feito com os pacientes, para ele ver. Entreguei para ela, todos os Super 8. Ficaram com ela um tempão. Depois, um psiquiatra, Lula Vanderlei, me devolveu esse filme há muito tempo, tanto que até hoje eu tenho. E quando o Roberto Berliner, quando fez o filme sobre a doutora Anise, eu também mostrei para ele acabou passando para mim para DVD, que era tudo em Super 8. Ele passou para mim e me deu de volta, foi uma maravilha. Mas essa coisa da relação com o Leon, para mim, foi importantíssimo. E eu me lembro que a gente fez na UERJ, a dona Zoé Chagas Freitas, que era uma mulher incrível, casada com o Chagas Freitas, né, que foi governador do Rio de Janeiro. Ela era uma mulher muito ligada às artes plásticas, a qualquer área de cultura. Conseguiu que os Chagas Freitas dessem ingresso de graça no Teatro Municipal. Aí ela fez um congresso grande, chamou o Cineduc, eu e mais uma moça que trabalhava comigo, para fazer a parte de cinema. Aí eu convidei o Leon, um auditório da UERJ, enorme de grande, ele estava filmando Imagem do Inconsciente. Aí eu me lembro que, na época, uma das pessoas da plateia falou, escuta aqui, você sempre faz filme político, por que você está fazendo filme agora com maluco? Aí ele justamente por isso, porque o doente mental tem tudo a ver com a questão social. A doutora Anis dizia isso, né? Ela conversava com a gente, dizia, um dos pacientes que eu trabalhei fazendo filme, levei ele para o arcoador para a gente filmar lá no arcoador, ele dizia que de noite chovia na cama onde ele dormia. E ela dizia isso, que nunca está separado a questão social da questão psicológica. E ele pegou bem isso, né? Quando ele fez o filme. E nesse dia, lá no auditório enorme de grande, ele falou isso, porque a pessoa na plateia questionou que ele estava fazendo um filme sem política. Era uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. É isso. Muito O que bem. você quer dizer? Eduardo, você não chegou a esclarecer totalmente o significado do deixa que eu falo. Falou de uma certa ambiguidade, quem estaria por trás dessa enunciação, mas como é que você interpreta realmente esse deixa que eu falo? Cheguei a procurar no filme para ver se em algum momento em que o Leon se manifestava assim, deixa que eu falo, mas não existe. Então, eu te pergunto, como é que você vê esse título?
Não, eu creio ter explicado, Silvio. É o seguinte, o Deixa que eu falo é uma, digamos assim, ideia minha que eu, abusando do direito de ser o diretor e do Leon não estar conosco, como que atribuo a ele ao fazer um filme em que é só ele que fala. Ninguém mais fala, a não ser ele. Entende? Isso dentro daquela ideia de não fazer entrevista com ninguém falando sobre o Leon. Então, o pressuposto do filme, a premissa do filme é essa, um documentário que não terá aquela voz divina dizendo as coisas, nem terá pessoas falando a respeito do personagem. É só o personagem que fala. Então é como se ele mesmo estivesse narrando o filme através dos filmes dele, dos trechos dos filmes dele usados, e através das entrevistas que ele deu ao longo da vida, que não são, inclusive, tantas assim, e das poucas fotografias, na verdade. Tem mais, assim, para o final da vida, né? Mas na parte inicial da vida dele tem pouca coisa. Então, o Deixa que eu falo, a intenção do Deixa que eu falo era, da minha parte, sublinhar essa premissa do filme. Entende? Agora, com a dificuldade que eu só percebi quando já era tarde demais, que há uma leitura possível desse título como se eu estivesse dizendo deixa que eu falo, deixa que o diretor fale. Em nenhum momento eu imaginei essa possibilidade. Você tem razão, você já tinha claramente explicado que esse É título. porque você não é uma pessoa maldosa, Silvio. Os maldosos fazem essa segunda interpretação. O Silvio, a Mônica está com a mão levantada, Silvio. Eu não estou vendo aqui, a mãozinha não está aparecendo, então eu estou mediando de forma precária. Mônica, por favor. Então, foi perfeito o momento, porque era exatamente com base na ideia, e não poderia ser lido de outra forma, do Deixa que eu falo, como o Leon que fala, e por você, Eduardo, ter comentado que, se baseando no material existente, né, de entrevistas, onde inclusive nós temos, e eu gostei muito, momentos em que tem só o som, muito provavelmente porque o único registro era o som, Isso. né? E você não caiu naquela armadilha fácil, eu acho, de ficar ilustrando. Eu achei muito legal isso. Mas eu fiquei pensando que outros elementos e aspectos, enfim, da trajetória do Leon, que você conhece tão bem, seguramente Afonso também, Silvio e muitos outros aqui, poderiam mencionar, que não estão no filme por não existir registro ou referência direta que pudesse ser utilizado no filme. Olha, Mônica, você menciona uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, que é a longa entrevista feita pelo Alex Vianney. O Alex. O Alex fez uma série de entrevistas com cineastas que depois saíram num livro e, por sorte, na verdade, as fitinhas cassete dessa entrevista com problemas, com barulho de prato, ruídos, não, porque era uma gravação que o Alex fazia para transcrever, não era para mais nada. Nós pudemos usar e usamos dessa forma que você sublinhou. Quer dizer, quando era ali, quando é ali, é só a voz dele, que é o que existe. Às vezes tem, acho que, umas fotografias, mas às vezes é só a voz. Agora, é difícil, para mim, pelo menos, é difícil, assim, de improviso,
Mas tem muita coisa na vida do Leon, né? Quer dizer, a amizade dele com o pessoal da música, por exemplo, isso renderia um capítulo tanto com a Gal Costa como com o próprio Caetano, que fez a música do São Bernardo. A música do São Bernardo, a feitura da música, poderia ser um capítulo, contar como aquilo foi feito, que foi totalmente improvisado no estúdio, o Caetano sozinho, o filme sendo projetado ali na Álvaro Ramos, na antiga Somil, né? Então nós íamos de noite para lá, punhamos um rolo, ficávamos assistindo, e o Caetano, então vamos gravar. Aí gravava vendo a imagem e inventando aquilo na hora. Então tem muita coisa, quer dizer, a própria coisa da política, a relação dele com a política, até por exemplo, um capítulo possível seria Coutinho e Leon, muito próximos, muito amigos, e com uma coisa curiosa e cruel sob certos aspectos, né? Porque o Leon era meio mentor do Coutinho. Mas quem, pelo menos no campo documentário, fez o filme, que acho que foi citado aqui pelo Silvio como um filme marcante, foi o Coutinho, não foi o Leon. Agora, o Coutinho esteve, por exemplo, na filmagem do Maioria Absoluta, feito um pouquinho antes ali dele começar a filmar a primeira filmagem do Cabra Marcado para Morrer. Então tem um terreno, quer dizer, que é só pegar o livro da Helena, né? da Helena Salem, né? Tem muito material ali no livro da Helena Salem que é difícil de usar pela falta de imagem, mas que sempre é possível inventar alguma coisa se alguém quiser fazer um outro filme sobre o Leon, ou outros filmes sobre o Leon. Uma outra possível fonte de consulta, no caso do Eduardo Coutinho, da relação entre o Coutinho e o Leon, é o livro mais recente, As Sete Faces, de Eduardo Coutinho, que Carlos Alberto Matos publicou, né? Quer dizer, o movimento popular de cultura está na origem do Cabo Marcado para Morrer e de vários outros projetos, e ali eles interagiram intensamente. Exatamente, tem razão. Ângela Viana está com a mãozinha levantada. Pois é, eu estou sem a mãozinha, então agradeço a vocês se puderem contribuir aí com a mediação. Ângela, a palavra é sua. Oi, boa noite. Escorel, é que o Deixa que eu falo me deu a impressão, fica claro que não tem entrevista e que é ele, Leon, falando, né? Mas eu fiquei com o sentimento também que foi a geração que sofreu o golpe de 64 e que mesmo com o golpe, a trancos e barrancos, seguiu falando. Eu também fiquei com esse sentimento em relação ao título do filme, né? E uma outra coisa que eu lembrei, já que se falou há pouco do Coutinho, é que o teu primeiro texto na Piauí foi sobre o Moscou, foi na revista impressa sobre o Moscou. Mas a minha pergunta seria em relação ao Deixa que eu falo mesmo. E a geração que sofreu o golpe seguiu falando. Eu não tinha feito essa ligação que você faz. Agora, não sei se existe essa ligação. Agora, o que você aponta existe. Quer dizer, há uma série de circunstâncias que acho que não dá para a gente entrar aqui, né? Mas o fato do golpe em 64, né? Não ter chegado propriamente a interromper
imediatamente a produção. Há toda pelo menos uma, digamos assim, geração de filmes, desde do Desafio, feito logo depois, Terra em Transe, Macunaíma, Os Herdeiros, todos feitos, a maioria até 68. Quer dizer, o Dragão da Maldade é feito em 68, passa em Cannes em 69, né? Depois de 68 houve um certo baque, mas mesmo assim também continuou, né? O grande corte, acho que não foi com essa geração, né? Foi com a geração pós 1990, né? Quer dizer, com a maneira como a Embrafilme foi eliminada do horizonte, provocou ali, durante uns 4 anos pelo menos, uma interrupção grave, importante. E eu acho que a gente pode falar, talvez, aproveitando para falar de coisas dos nossos dias, né? Eu imaginava que a pandemia ia causar um hiato grande no cinema brasileiro, né? E escrevi isso mais de uma vez nos artigos da Piauí. Porque a situação na Ancine continua muito difícil, mas ficou particularmente difícil nos últimos 3, 4 anos, né? E aí veio a pandemia, houve uma paralisia durante algum tempo, mas a gente está constatando, ou pelo menos eu estou constatando, que esse hiato não apareceu ainda. Quer dizer, nós temos agora, começando daqui a 10 dias, 15 dias, o Festival É Tudo Verdade, né? Com filmes inéditos brasileiros em competição, fora outros. Pelo título, eu não vi ainda nenhum dos filmes. Acho que são 7 ou 8, são poucos filmes. Mas pelos títulos, tem, a meu ver, aparentemente, um único filme que eu percebo que foi feito durante a pandemia. Os outros, o do Carelli, por exemplo, vem de muito antes, me parece. Então, há uma produção que continua aparecendo, e como voltou a haver algum investimento na área, é possível que nem a pandemia cause um hiato como houve em 1990, né? Tanto que surgiu a expressão retomada, né? Retomada em 94, que acho que o marco da retomada é o filme da Carla Camurati, eu acho, se não me engano. Então, o que aconteceu em 64 é um fenômeno muito particular, né? Porque há ali uma espécie assim de sobrevida do cinema até dezembro de 68. Dezembro de 68 é que realmente mudou o panorama, embora alguns desses filmes, por exemplo, O Dragão da Maldade, o Macunaíma, Os Herdeiros, foram todos exibidos depois do ato 5, já em 69. O Roberto Schwartz tem um texto histórico importante, publicado na revista Tão Moderno e depois traduzido para o português, em que ele aborda exatamente o fato de que o movimento cultural, de modo geral, não foi um alvo prioritário dos militares que deram o golpe em 64. O alvo prioritário foram os movimentos sociais, ligas camponesas, principalmente também o movimento sindical. E esse texto Schwartz, acho que ele continua bastante atual e acho que ele ilumina um pouco isso que o Escorel acabou de mencionar. Eu tenho uma... Diga, Escorel. Não, apenas para concordar, o texto do Roberto é um texto muito importante e
foi muito importante quando foi publicado, que, se não me engano, foi em 1970, talvez. Eu tenho a impressão que o número da TAM Moderno, que publica, acho que é em 1970. Porque não havia, naquele momento, a clareza que hoje nós podemos ter em retrospecto de como essas coisas vão se sucedendo ou vão se interligando, né? O Roberto ele prenunciou esse fenômeno que você descreve. Eu tenho uma mãozinha levantada aqui, associada às iniciais MM, que eu não tenho o nome por extenso. Eu pediria que o que levantou a mão se identifique, por favor, e desde logo tome a palavra e faça a sua pergunta, a sua intervenção. E mostre o passaporte vacinal também, né? Fundamental. Né? Ah, mas é a Marialva. É a Marialva, o MM, é porque ela não abaixou. Ela não sabe abaixou a abaixar, não. Eu mãozinha. também até hoje não descobri como é que abaixa a mão. Levantou, está levantado. Levantou, meu amigo, fica. É só apertar novamente no Eu já sentido falei. Tá bom, vou apertar novamente. Pronto. Pronto. Ninguém está inscrito. Será que o Zé Mariano se anima a encaminhar alguma questão para o Eduardo? São amigos de longa data? Esse filme está dentro de um conjunto, ele faz parte de um projeto de restauro de toda a obra, como o senhor falou no início. Né? Então, ele está no pacote, né? Então, tem que dar faz um pouco desse conjunto. O filme dialoga com a obra, em certo sentido, né? A obra restaurada. Né? O filme está nesse pacote. O filme foi feito para ser um extra do DVD, de um dos DVDs desse pacote. Quer dizer, supõe, embora acho que os DVDs não estejam mais, não estão mais no comércio, mas durante algum tempo estiveram, e se presumia que quem fosse ver o filme estivesse vendo o filme, tendo visto, se não todos, pelo menos alguns dos filmes. Né? O Eduardo, eu acho que São Bernardo seria uma belíssima apresentação aqui também, que tem com você, o Lauro, né? Presente, homenagem também ao Leon. Com certeza. É o primeiro filme, acho que é o primeiro filme de longa-metragem do Lauro, inclusive, né? Eu acho que sim. É o primeiro longa que ele fotografou. Ele teve aqui há uma semana ou duas, o Lauro, e ele estava falando nisso, não é isso, Silvio? Ele já debateu conosco aqui, eu sei que vou te amar, e acredito que também o Toda Nudez Será Castigada. Eu acho que não tenha dúvida que o São Bernardo é o primeiro longa de ficção que ele fotografa. Fotografou ele mesmo. Quem tem esse filme? A gente tem que produzir isso. Vou perguntar ao Cavi. De quem é? Você lembra, Eduardo? Tá em DVD, nessas caixas tem o São Bernardo, tem um sobre o São Bernardo. Deve ser fácil conseguir esse DVD. Não, mas a gente, DVD, nós somos HD. Precisa ter uma cópia boa. O filme merece um HD. Será que tem uma masterização? Não? Eu não sei dizer. Eu também. O Cavi sabe dessas coisas. Otton Bastos e Isabel Ribeiro estão esplêndidos no filme. Certamente seria um excelente programa aqui do Cine Clube. Você me ocorreu também isso. Não, belíssimo. Queria só fazer uma perguntinha, nem levantei a mão. Eduardo, você tem um trechinho que você bota o filme do Pietro Germi, Ferroviário, e faz a ligação com
Eles não usam black tie. Black tie. Gente, eu nunca tinha pensado nisso, mas é incrível essa ligação. Para mim foi uma lição. Ótimo. Mas os méritos não são meus, não. É porque aquela famosa fotografia feita na plateia da ABI, Sim. em que o Leon está, acho que está o Saulo, acho que a Sará está na plateia, acho que o Davi e o Kaká estão na plateia. Tá o Dejan Pelegrin. O Dejan, que aliás foi quem me emprestou a cópia dele dessa fotografia para colocar no filme. Bom, Tá. e eu não me lembro agora exatamente de onde vem a informação, mas eles estavam assistindo, quando foi feita aquela fotografia, o filme do Pietro Germi. Então. E aí, eu sabendo disso, eu não conhecia o filme do Pietro Germi. Eu peguei uma cópia para assistir o filme e fiquei impressionadíssimo com aquela cena. Porque a cena é reproduzida, eles não usam black tie anos depois, né? Anos depois. Eu fiquei impressionada também. Mas é apenas um trabalhozinho assim de investigação ali, de juntar essas peças assim, que é muito bom quando acontece, né? Porque a fotografia é ótima, mas sabendo que ele estava vendo aquele filme, aquele filme ficou na cabeça dele de algum jeito. Com certeza. São as influências, né? E referências. Diferença. É isso. Eduardo, uma outra faceta sua, não sei se a gente poderia qualificar de polemista, está ligado a iniciativas como o 3 de Cena, que você, o Juca Badaró, o Jesus Bag, promovem uma vez por semana, já mudou o dia e tal. Então, eu lhe pergunto, esse projeto está nos trilhos? Bom, a iniciativa desse projeto 3 em Cena é do Piero Sbragia, que é um ex-aluno meu, e que depois se graduou, publicou um livro sobre cinema documentário, de entrevistas, e trabalha hoje na Rede Globo em São Paulo. Mas logo no início da pandemia, foi o Piero que convidou o Juca e a mim para fazermos esse programa semanal, que era inicialmente pelo Facebook às terças-feiras. Depois passou para o YouTube, e depois passou para o domingo, e atualmente não está acontecendo regularmente, semanalmente, mas tem alguns previstos, tem alguns sendo programados. Mas ali no momento inicial da pandemia, foi um canal que, por iniciativa do Piero, por mérito dele, na verdade, que foi quem organizou, promoveu, convidou as pessoas, é o âncora do programa, por mérito dele, foi que nós passamos a nos reunir. Então, primeiro foi uma possibilidade ali no março de 2020, né? Da gente se reunir pelo menos uma vez por semana e conversar sobre cinema, e com pessoas que naquele momento de repente ficaram sem canais de difusão do seu trabalho, de comunicação. Então, durante um ano e meio, foi muito importante. Agora, é difícil sustentar isso, porque é uma coisa que toma muito tempo, ocupa, e quando foi para o domingo, então, prejudica o sagrado dia do descanso, porque é muito cansativo isso. Mas o Piero continua animado e está marcando. Hoje mesmo, pouco antes da gente entrar no ar, ele me mandou uma mensagem propondo um programa novo aí nos primeiros dias de abril. Então ele continua animado.
Eu é que estou meio cansado. Deixa eu falar. Nos eixos, posso falar? Nos eixos, se não me falha não, é nos eixos do São Bernardo tem o Caetano falando da trilha. Não é isso? Não tem lá. Talvez tenha, eu não lembro. Eu vi, acho que eu vi. É possível. É Tem o possível, acho que você Caetano. tem razão. É nesse sentido que eu falo da relação do Deixa que eu falo com o projeto. Porque nos eixos de cada DVD, É as pessoas verdade. falam do Leão. Não, Deixa que eu falo, o Leão fala sozinho de si mesmo. eu, inclusive, Essa é a conexão que eu quero fazer. eu fiz algumas dessas entrevistas e o Lauro fez as outras. O Lauro fez as entrevistas em São Paulo e eu fiz as entrevistas aqui no Rio. Eu tinha esquecido disso, Zé, você tem toda a razão. Tem mais esse elemento. E talvez ele relate lá como foi o processo da música, assim. É muito provável. É relato. E aí, aí tem a coisa dos cantos de trabalho, que o Leão fez um documentário, que aí o Caetano já conversa com isso, enfim, tem todo um conceito veio dos cantos de trabalho. Está explicado nos eixos. Por isso que eu acho que o documentário sobre o Leão podia abrir mão, como você abriu, e não vai só o Leão, né? Como um complemento, assim, como o Leão pensa, né? Só que o documentário foi feito antes disso tudo. Mas dá tudo certo. Mas Tudo ficou certo. redondo. O Canto do Trabalho são 3 curtas do Leon, né? Agora, diversos cineastas do Sistema Novo tiveram sua obra restaurada, mas nenhum trabalho pode se comparar ao restauro da obra do Leon, que é absolutamente primoroso. Um conjunto de caixas de DVD, uma brochura também muito esclarecedora, uma programação visual, comunicação visual também de alto nível. Então, um projeto top. Eu acho que nenhum restauro de obras de cineasta de cinema novo pode se comparar a esse feito pela tua produtora, Eduardo, e que o Calil, eu acho que foi uma pessoa que teve uma participação bastante importante no processo, promoveram e que garantiram a perenidade da obra do Leon Richman. Tudo isso graças à Petrobras, né? E, de fato, o Calil teve um papel importante porque ele estava à frente da difusão e preservação da obra do Leon desde os primeiros momentos depois da morte do Leon. Quer dizer, muito antes de se pensar em DVD. Houve uma mostra, acho que no Centro Cultural Banco do Brasil. Ele estava ligado à Cinemateca. Ele recebeu da Maria, né, da Maria Richman, esse papel, entende? Eu apenas quis ressaltar que a nossa empresa apenas cumpriu uma tarefa profissional. Agora, o Lauro, como fotógrafo de alguns dos filmes, acompanhou assim minuciosamente todo o processo de restauro, inclusive da falecida, que não foi ele que fotografou, mas inclusive de filmes que não foi ele que fotografou. Eu acompanhei mais de perto o restauro do áudio, feito pelo Sasso, lá em São Paulo, e o Lauro acompanhou muito de perto o restauro da imagem, feito em São Paulo também. Se não me engano, na Casa Blanca. Foi na Casa Blanca, eu me lembro disso. Foi o Zé Medeiros que fotografou a falecida? Foi, né? Foi. Foi o Zé Medeiros.
Naqueles anos, o Zé Medeiros teve participações importantes, como na fotografia tem um conjunto de filmes expressivo aí, fotografado por ele. E depois ele retoma lá a parceria com o Leon no Black Tie, né? O Black Tie foi o Lauro. Não, Black Tie foi o Lauro. Ele retoma, na verdade, é um outro filme, não tem nada a ver com o Leon, a Memória do Cássio. É com o Nelson. Com o Nelson. Nelson. A engraçada do Zé é que ele aparece no Copacabana, me engana, e todo mundo já havia se esquecido disso. Ele faz uma ponta, um extra do cara na praia com o carro, e nós passamos Copacabana, me engana, e de repente aparece o Zé Medeiros no meio do filme. Muito lindo. O Cineclube tem essas coisas, né? Você vai descobrindo coisas, entende? E as visões, esse afastamento, né, crítico, histórico. É muito lindo isso. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme, Afonso. O Copacabana? Há muitos anos que eu não vejo. Eu tenho a impressão que o Cavi que tem uma cópia. O Cavi tem tudo, né? O Cavi é o nosso grande gerador, mas não, se você quiser, fala com ele, ou eu falo com ele. Não, eu falo com ele qualquer hora. É um filme lindo, é muito divertido, é muito interessante. Foi um dos primeiros filmes aqui do Cineclube. Sabe que nós nunca fizemos uma lista dos filmes, nós vamos ter que fazer isso. Nós já estamos com 2 anos, mais do que 2 anos. E são mais do que 2 anos ou 1 ano? Agora eu já me perdi. Acho que é 1 ano só, né? De Cineclube aqui. Mas, enfim, quase toda semana. Então, se alguém quer falar, dizer alguma coisa, comentar, perguntar. Não tem ninguém inscrito, ninguém levantando a mãozinha, mas eu acho que se alguém quiser encaminhar alguma questão, fazer algum comentário ou pergunta para o Eduardo, seria muito oportuno, porque a gente ainda tem um bom tempo de transmissão pela frente. Eu anotei algumas coisas que o Leon falou aqui no meu caderninho, e ele falou da questão sobre a gama do cinza. E isso eu acho muito importante, que você vê bem no Pedreira de São Diogo, né? E vê na Falecida, a gama do cinza. Eu acho isso... Não, vocês aí que são fotógrafos aí devem entender muito mais do que eu, mas é fundamental no filme preto e branco falar da gama do cinza, não é verdade? Nós somos todos discípulos de Ansel Adams. Viu? Quanto mais gama, melhor. Hoje em dia, isso aí é fundamental. Fundamental. E você sabe que, geralmente, os cinzas, quer dizer, eles são considerados stops, que é uma coisa que eu não vou entrar aqui porque é meio chato. Mas a range dinâmica, né, a faixa dinâmica que as câmeras veem é medida assim. Então é muito engraçado, porque está se falando hoje de um revival do negativo. É muito interessante. O Faisal veio com essa notícia que alguém em São Paulo, um grupo em São Paulo, comprou todas as câmeras do Joãozinho, câmeras fotoquímicas de filme, e compraram um laboratório. Eu não sei qual é, mas está havendo um movimento, uma tentativa de movimento de voltar ao negativo. Olha. É uma coisa incrível, porque nessa gama de que você fala dos cinza, nenhuma câmera digital até hoje conseguiu chegar perto do negativo. Olha aí. Anos e anos que eles vêm tentando passar de 14, 15 stops, e o negativo
tem 16, mas seriam 16 divisões enormes. Claro que os cinzas têm muito mais divisões que essa, mas essas divisões são fundamentais. E o Leon entendia disso, porque o Leon era engenheiro, então uma curvinha sensitométrica ele tirava de letra, ele adorava isso, né? Eu acho que o Lauro também entendia muito. O Lauro sempre foi muito estudioso Com certeza. e eu sei que eles conversavam isso. E é importante, no preto e branco, essa tal. Não são os 50 tons de cinza, nada disso. É a gama do cinza. Essa é o outro livro, né, Maria? Não, são poucos, são 16. Aqui conosco eu sou 16. Viu? Apareceu César Moraes ali. César, como vai você, César? Foi falar em cinematografia, ele apareceu. Graças a Deus. Aqui. Ontem eu tive a grata satisfação de ver o nosso querido César Moraes fotografando o filme. Lindo, um estilo maravilhoso, um homem calmo, pequenas intervenções, a grande imagem, pouca luz. O pouco é muito, né? Exatamente. Então, os alunos às vezes ficam meio sem entender, né? Que eles querem que você lance mão assim de N recursos. Eles estão assim numa fase, essa tecnologia, né? De captação de imagens do mundo digital traz, as pessoas até se perdem um pouco elas pensam na tecnologia disponível e não no conteúdo das coisas que eles estão fazendo, né? Então, quando se filma alguma coisa hoje, você fica atrelado a lançar a mão da tecnologia disponível, né? Eu acho que a tecnologia disponível ela é muito legal, mas não precisa ser tão explorada assim, né? Você tem que explorar o conteúdo, né? Entendeu? E fazer dela uma excelente ferramenta e não ficar escravo da tecnologia, né? Então, às vezes é isso. Aí, às vezes, Ontem, eu fotografando esse filme lá na escola, né? Eu praticamente não... Eu optei por não... Era um filme que se passava no amanhecer, essas coisas. Eu optei por não usar refletores, né? Usar luz natural mesmo e alguns abajurzinhos com lâmpadas e essas coisas. O resultado foi muito bom e... Para a decepção dos alunos, né? Que eles ficavam assim, vem cá, vamos botar um refletor? Falando, não quero refletor nenhum. Quero essa abajur. Aí os caras, não, tá bom. Depois no final eles soltaram uma frase lá, parabéns pela simplicidade da sua fotografia. Eu falei assim, tá ótimo, obrigado. O pouco é muito. Que bom que os alunos reconheceram o seu conceito, né, César? Eu fiquei feliz que no finalzinho eles reconheceram o conceito, entendeu? Da simplicidade. Enfim. É isso. Então, são esses os desafios, né? Eduardo, no Deixa que eu falo, você utiliza uma frase da doutora Anísia Silveira, citando o Antônio Arthur, e é uma frase que parece que é feita para expressar essa diversidade de personas do Leon, a riqueza, né, de contribuições do Leon. O Arthur diz: penso que há 10.000 modos de pertencer à sua época. Tem muito a ver com o Leon, e realmente o uso que você faz da frase dela, e ela também, que foi o último personagem filmado pelo Leon, o último plano filmado pelo Leon, você também usa brilhantemente no documentário. Eu acho que foram momentos especialmente importantes do Deixa que eu falo. Eu fiz depois, né, um documentário
graças ao Avelar, ao Zé Carlos Avelar, que chama-se Pós-Fácil, né? Quer dizer, eu editei a entrevista completa que o Leon deixou inédita, né? Quer dizer, porque ele tinha filmado e nunca tinha editado. E a convite do Avelar, eu fiz um pequeno filme que é basicamente a entrevista minimamente organizada. Quer dizer, o princípio aí era diferente do Deixa que eu falo. O princípio era quanto menos intervenção, melhor. E é curioso que é um filme que as pessoas causou assim, uma certa impressão. Mas é um filme, exemplo de filme minimalista. É só ela falando, tem uma pequena coisa no som, uma área de ópera, que é uma cantora a qual ela faz referência, mas está lá a entrevista completa, também está disponível. E foi dado esse nome por razões óbvias, né? Chama Pós-Fácil, porque ele fez na mesma época que fez o Imagens do Inconsciente, mas nunca editou. O Leon tinha um pouco essa questão de filmar e não editar, né? Quer dizer, ele filmou o comício de 13 de março, o famoso comício 13 de março de 64, né? Junto com o Luiz Carlos Saldanha. Com Saldanha e eu também participei fazendo som. Eu fazia som nessa época. A equipe éramos nós três. E eu usei um trecho dessa filmagem, que eu acho que não tinha sido usado, no Deixa que eu falo, que é o final do desfile dos petroleiros, assim, já no anoitecer, com as tochas acesas, chegando ali em frente à central, onde foi o comício propriamente dito. Então, e esse material o Leon também deixou sem editar. O Afonso falou no Minoria Absoluta, aquela filmagem, mas aquilo que você filmou não foi com o Leon, né? Foi com o Glauber. Em 68 você filmou aquela passeata, não foi com o Leon, foi com o Glauber. Né? Foi com o Glauber, 100 mil, né? Não, você filmou... Não foi não foi os 100 mil, não. Não foi os 100 mil, não. Todo mundo me pergunta isso, mas não era os 100 Não, mil. foi o enterro do Edson. Não. Não, o enterro do Edson foi antes. Foi uma passeata depois que acabou na Praça da República, em frente ao Supremo Tribunal Militar. Eu sei a data exata. Foi depois do Edson, que eu, aliás, filmei, e foi 29 de março o enterro do Edson. Né? Mas essa que o Afonso fez com o Glauber, e foi antes, eu acho, da passeata dos 100 mil. Isso, foi antes de 100 mil, é isso. Mas o Leon tinha um pouco essa questão de, às vezes, fazer as coisas e depois deixar. O próprio ABC da Greve, por exemplo, é um exemplo disso. Né? Quer dizer, ele parou a produção do Black Tie assim, para cumprir a missão do cineasta militante, né? Que tinha começado as greves lá no ABC em 79, se não me engano, e fez uma filmagem completa com o Adrian fotografando. Depois o Adrian montaram o filme quase até o final, e aí houve um problema de produção, assim, houve alguma coisa que deixou o filme inacabado. Só veio a ser acabado anos depois, de novo por iniciativa do Calil, o próprio Adrian acabando a montagem. O Leon tinha um pouco, não sei se é uma coisa psicológica ou se é uma sina do destino, o que é, mas ele tinha, é muito marcante na obra dele essa questão de coisas interrompidas, não levadas até o final, né?
Isso aparece muito. Nesse sentido, Eduardo, eu te Vou lembrar aqui, pergunto... só um instantinho. Pois não? Quando eu recebi o prêmio Estácio de Sá, na sala Cecília Meirelles, ali, Walter Lima Júnior também recebeu. Eu recebi pelo Cineduc, né? E o prêmio é um negócio enorme de grande, pesadérrimo. E você tinha que escolher um padrinho ou madrinha para entregar. E eu pedi a doutora Anise para... Nossa, o Eduardo e a Afonso. Olha, eu me arrependi, porque, coitada, ela era muito baixinha, né? Carregar aquele prêmio, aquela coisa imensa no palco. Até hoje tem uma fotografia, deve ter saído em algum jornal, né? Mas não saiu foto. O Walter Lima sabe disso, porque ele também ganhou o mesmo prêmio, né? Mas, olha, coitada, ela primeiro ficou pensando se aceitava ou não aceitava, finalmente aceitou. E entregou aquele negócio pesadérrimo lá para mim, no palco. Era uma pessoa muito incrível, ela, realmente. Tinha esse negócio, ela falava muito o que pensava, né? Essa coisa do Antonin Artaud, ela conhecia tudo do Artaud. Muito. Mas esses trabalhos... Esses trabalhos não concluídos, Eduardo, a gente tem um último título na filmografia, A Emoção de Lidar ou O Egresso, que é um título provisório de um trabalho de 86 interrompido, seria o último filme do Leon. Mas, passando os olhos aqui, comente. Esse filme é a entrevista que eu editei anos depois. Ah, perfeito. A entrevista que ele fez com a doutora Anise é esse Emoção de Lidar, que é uma coisa que é uma expressão dela, da doutora Anise. Né? Que o Avelar te convidou para editar. Lá pelo IMS. O Avelar é que promoveu isso. E passando os olhos aqui na filmografia, eu ainda encontro um título de 1975 a 95, portanto, 20 anos, que é o Cinema Brasileiro Mercado Ocupado, que consta como editado em vídeo, com 25 minutos. O que você diria desse trabalho? Eu não vi. Esse trabalho, na verdade, que eu saiba, é um audiovisual feito para a Embrafilme. Mas o que nós não mencionamos é um filme que ele fez na Itália. Quer dizer, ele filmou no Brasil e editou na Itália e nunca terminou, nunca foi exibido. E nós passamos muitos anos tentando encontrar esse material na Itália e não conseguimos. A Itália é um país difícil para isso. Realmente eles são muito enrolões e é uma coisa impressionante. Era uma produção da RAI, quer dizer, você poderia imaginar, para um dos canais da RAI, né? Poderia imaginar que eles teriam esse material lá, porque o Leon não ficou com esse material. Houve um problema no filme. Como o outro filme que ele fez com Paulo César, que foi editado depois pelo Paulo César. Bahia de Todos os Sambas. Bahia de Todos os Sambas, que ele não terminou também. Porque foi terminado depois pelo Paulo, acho que sem a participação do Leon, salvo engano. Tem muitos casos, assim, é curioso isso. Mas esse filme que era produção da RAI, que ele filmou aqui, foi editar, e ficou meses em Roma, aproveitando a vida. Talvez isso tenha prejudicado um pouco a montagem. Né? Será que você está se referindo a um título que na filmografia aparece como Que País é Esse? Inquiesta sobre a cultura latino-americana, Brasília, 76? Isso. Mas isso é um filme, isso é uma frase do Marcelo Mastroianni, de um diretor que eu esqueço o nome, e Company. É o Monicelli. Mário Monicelli, não é isso?
Questo paese, ele pergunta, se lembra? Questo é um paese de merda, como Paese de o merda. Castoriani diz. Esse é genial. Ele está num trem que está chegando devagarinho, né? E ele pergunta para os trabalhadores: Questo paese, paese de merda. Mas saiu um livro que transcreve grande parte, se não todas, as entrevistas desse filme do Leon. É? Um livro feito pelo Cardenuto. Esse inquiesta sulla cultura latino-americana. Porque ele entrevistou políticos, Maria da Conceição Tavares, Fernando Henrique Cardoso, entrevistou várias pessoas. Era um filme, basicamente, ele fez roteiro era ele e Zuenir Ventura fazendo roteiro. Trabalhou muito tempo nisso. E chegou a um ponto que o Macarrão venceu o cinema. A vida em Roma, né? Quem não quer ficar? Bancado pela raia ainda por cima. Muito bem, se não há nenhuma pergunta, Eduardo, eu te convidaria para fazer as suas considerações finais sobre o Deixa que eu falo. Agora é com você, deixar que você fale. Não sei se eu tenho mais a dizer a vocês, apenas voltar a agradecer. Falar do Leon sempre é bom, lembrar os amigos, os colegas. Não tenho, acho que o que eu tenho a dizer sobre o filme, eu acho que eu disse a vocês. Então, eu agradeço a vocês. Obrigado, Afonso. Bom ver vocês. Acho que a única de vocês que eu vi recentemente foi a Maria Alva. Olha que privilégio. Nós estivemos juntos na homenagem ao Geraldo Sarno, que justamente o Piero Braga promoveu, que durou 5 horas. Maravilha. Tinha 20 e tantas pessoas falando sobre o Geraldo. Incrível mesmo. Foi um encontro maravilhoso, uma iniciativa maravilhosa. Do Leon, viu, Silvio? No filme do Eduardo, dizendo assim, não se pode falar de cultura sem falar de política. A casa é dele, no filme. Tá aqui, ó, anotado. Muito bom. Tá bom, é isso aí. Eduardo, obrigado pela tua presença, mas você volta logo, hein? Estamos aí. Já a segunda vez, você volte logo, por favor. Encontrar vocês é sempre muito bom. Eu vou atrás amanhã eu vou atrás do Cavi para a gente conseguir o São Bernardo, para a gente fazer uma sessão do Cineclube do São Bernardo. Para a gente conversar sobre o filme, aí Eduardo, Lauro, enfim, a galera aí, para a gente relembrar esse grande momento. Mas a gente vai conseguir. O filme, como diz o Eduardo, foi restaurado, enfim, a gente vai conseguir. Isso aí. Obrigado, gente. Então, em nome da ABC Curso de Cinema, me despeço de todos, agradecendo imensamente a participação do Eduardo Escorel aqui em mais essa sessão do Cineclube Casas Casadas. Viva o Eduardo, viva o Leon. Viva o Eduardo, viva o Leon. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. Tchau, Ângela. Tchau.